noite bendita, noite poderosa, a noite das noites. Celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos questão de proclamar, melhor dizendo, todas as leituras que a liturgia nos propõe. São 7 leituras do Antigo Testamento, mais a leitura do livro de Romanos, que acabamos de ouvir, e a narrativa do Evangelho, este ano, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 1 ao 7. E por que nós fizemos questão de ouvir todas as leituras? Fizemos questão de ouvir todas as leituras porque nós iniciamos lá no livro do Gênesis, onde Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se o firmamento, faça-se as estrelas. Nós iniciamos com a criação, depois com Abraão, chamado de Abraão, e o sacrifício de Isaac, o pedido de Deus, já era uma preparação para a vinda do Messias. Deus pede a Abraão para sacrificar seu próprio filho, depois ele providencia o cordeiro, onde estava para ser sacrificado. Mas Deus envia o seu filho e ele morre por nós, ele é sacrificado por nós, ele morre para nos salvar. Então a leitura de Abraão também está dentro deste contexto. Depois ouvimos o livro do do livro do Êxodo, melhor dizendo, do profeta Moisés, onde Moisés tira o povo da escravidão do faraó, da garra dos garras do faraó, também já simbolizando a libertação que estava por vir de toda a humanidade. Moisés, como grande profeta, tira um povo, mas era apenas um povo que estava lá preso, escravos lá no Egito. Jesus, ele liberta todo o povo da escravidão. Jesus liberta todos nós da escravidão que estávamos. De alguma forma estávamos escravos, estávamos presos dos pecados antigos. Depois continuamos ouvindo, profeta Isaías, profeta Ezequiel, o profeta Baruque também ouvimos, até chegar à leitura do Novo Testamento, leitura da carta aos Romanos, que fala da ressurreição do Senhor. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre Ele. Então, irmãos e irmãs, o nosso sentido, o sentido cristão, o sentido de todos nós estarmos na igreja, estarmos aqui celebrando a missa, continuarmos na igreja, o sentido está na noite de hoje e no dia de amanhã, na ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo não existia. Não existiria. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Talvez faríamos parte de uma outra religião, não é? Porque não iria existir cristianismo. Graças à noite de hoje, graças a essa noite santa, essa noite bendita, é que nós estamos aqui. O cristianismo começa com a morte do Cristo, com a sua entrega na cruz, com a nossa libertação do pecado, mas principalmente com sua ressurreição e o envio do Espírito Santo depois do Pentecostes. Este círio que nós acabamos de acender, no início da celebração, o círio, ele simboliza a presença viva de Jesus no meio de nós. O círio vai ficar aceso em todas as celebrações até o dia de Pentecostes. Depois ele volta a ser aceso quando tem batismo, quando tem a primeira Eucaristia, quando tem o crisma. Mas o círio, no dia de Pentecostes, ele será apagado. Até um tempo atrás, em nossas comunidades, eles usavam o círio durante as celebrações depois de Pentecostes. Acendia o círio até para aproveitar da vela, aproveitar do círio e deixar ele queimando nas outras celebrações. Não,
As outras celebrações nós vamos usar as velas normais, né? E só um detalhe: quando tem o círio, pode-se ter vela também, viu? Então, não precisa ter as 4 velas. 4 velas hoje porque é uma solenidade. Então depois, deixa o círio aceso e bota uma outra vela do outro lado do altar, nas celebrações. Este círio, então, vai permanecer aceso 50 dias. Lógico, nas celebrações, né? Não é que vão deixar ele aceso aqui durante a semana, né? Aí pega fogo na igreja, né? Não, nas celebrações vai ser aceso. Quando ele chegar o dia de Pentecostes, no geral a gente quase não faz o rito de apagar o círio, mas é muito bonito o rito. O rito diz assim, uma parte que eu lembro, né? Agora este fogo será apagado para que ele esteja aceso em nossos corações, e sejamos nós a levar a presença do Cristo vivo ao mundo, a irradiar o mundo com a presença do ressuscitado e do fogo santo de Deus. Olha que bonito. Então nós estamos celebrando, irmãos e irmãs, essa noite santa, como vimos aqui no Evangelho de hoje. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, elas foram bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. Maria, que tinha sido expulso dela 7 demônios. Alguns padres da igreja relacionam os 7 pecados capitais. Maria tinha sido liberta por Jesus. Maria teve o encontro pessoal com Cristo, e depois que ela foi liberta por Jesus, depois que Jesus, tocou em Maria Madalena, não estou falando de Nossa Senhora não, gente, estou falando de Maria Madalena. A gente fala Maria, a gente já lembra de Nossa Senhora, né? Não, Maria Madalena, que tinha 7 demônios, ela foi liberta, ela foi perdoada por Deus, e ela então se torna seguidora de Jesus. E o verdadeiro seguidor de Jesus não abandona Cristo. Pode passar por dificuldade, pode passar por tribulação, pode passar pela cruz, pode passar por uma doença, mas ele não abandona Jesus. Por quê? Porque fez uma experiência do amor de Deus, fez uma experiência da misericórdia de Deus. Maria não abandonou nunca mais Jesus. Tanto não abandonou, irmãos e irmãs, que foi ela que tomou a iniciativa, e diz a palavra que foi bem cedo, de ir visitar Jesus. Para Maria Madalena, estar longe de Jesus tinha perdido o sentido. Então ela diz, mesmo que ele esteja morto, eu vou lá ficar com ele no túmulo. E ela acordou bem cedo, para a gente poder ter Jesus na nossa vida, ter intimidade com Cristo. Nós não podemos ter preguiça. Maria acordou bem cedo para ir ao encontro do Cristo. E Maria chega lá e diz que o túmulo estava vazio. Maria chegou naquele local, como diz o Evangelho de hoje, era bem cedo. Eles diziam entre si, quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram muito assustados, mas o jovem lhes disse, não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vede o lugar onde o puseram, ide dizer aos discípulos, a Pedro, que ele irá à vossa frente. Então, irmãos e irmãs, ele ressuscitou, ele não está mais, embora nós tenhamos a cruz, está ali, o crucificado, carregamos a cruz, temos a cruz em nossa casa, para lembrar do amor de Deus por nós, falávamos isso ontem, mas Jesus não está mais naquela cruz. A nossa religião não é a religião do sofrimento apenas, da tristeza, porque parece que tem católico que, em vez de comungar Jesus vivo, parece que carrega um Jesus morto. Ao invés de comungar o Jesus vivo, que é o que nós vamos comungar hoje na Santa Missa, nós não comungamos um pãozinho, nós comungamos Jesus Cristo vivo ressuscitado,
Parece que ao invés de comungar Jesus vivo ressuscitado, ele comunga o Jesus morto na sexta-feira santa. Não. Ontem nós celebramos a morte do Cristo, mas hoje nós estamos celebrando o quê? A sua ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. A morte não teve poder sobre Jesus, a morte não tem poder sobre nós. A morte não tem poder naquele amigo, naquele parente que já faleceu. Se ele estava em Deus, a morte não teve poder na vida dele. Ele está na glória de Deus. Gente, isso é um dado de fé. Ele está agora na glória de Deus, junto aos anjos e santos de Deus, adorando o nosso Senhor. Porque a morte não teve poder sobre Jesus, e os que morrem em Cristo, com Ele ressuscitarão. Isso é certeza de fé. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente vem à igreja. Por isso que a gente reza. Por isso que a gente se esforça. Por isso que a gente luta. Por quê? Para manter essa certeza de que um dia estaremos lá diante dos nossos, na glória de Deus. E diz aqui a palavra de hoje: vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Ide anunciar aos discípulos e a Pedro. E aí nós entendemos aqui por que Jesus tocou no coração de Maria Madalena para ir ao túmulo. Ela, com a mãe de Tiago, foram as primeiras mulheres, tiveram a graça de ver que Jesus tinha ressuscitado. Olha como Jesus era sábio. Se fosse Pedro e João, dois homens, eles iam contar para uns 3, 4, 5 ali, e ninguém ia saber que Jesus tinha ressuscitado. Como Jesus escolheu duas mulheres, né? Rapidinho a notícia se espalhou. Vocês já estão pensando maldade, né? Não, porque as mulheres se tornaram, a partir daquele dia, comunicadoras da boa nova. Já estavam pensando que ia falar de fofoqueira e tal, não é? Comunicadoras do Evangelho, da melhor notícia que eles podiam dar, a notícia que Jesus tinha ressuscitado. E depois foram Pedro, João. João veio correndo primeiro, que era o mais jovem, né? Ele chegou antes que Pedro, mas pela autoridade de Pedro, no outro passagem do Evangelho, pela autoridade de Pedro, que já tinha autoridade naquela época. A igreja não inventou que Pedro é o primeiro papa. Pedro já tinha autoridade sobre os discípulos naquela época. João corre, chega primeiro, e ele espera Pedro chegar para que Pedro entre primeiro no túmulo e veja que esse túmulo está vazio. Quando a gente vai à Terra Santa, a gente entra lá nesse túmulo, no túmulo de Jesus, lá no Santo Sepulcro. E, lógico, muita gente tem segurança para tudo que é lá, e lá não pode filmar, lá dentro, né? Só que eu tive uma sorte, né? Que a hora que eu entrei, o segurança virou assim de lado um pouquinho, e eu estava com o celular meio escondido, né? Eu só fiz isso assim, ó. Filmei. Mas eu filmei para constatar: o túmulo estava vazio. Jesus não estava mais lá. Ele ressuscitou. Então isso é certeza da nossa fé, irmãos. A partir de hoje, a partir dessa missa, nós não temos direito de viver cabisbaixo, desanimados. Todas as vezes que eu celebro Semana Santa, eu acho que eu encaro na minha vida a liturgia. Na quinta-feira, eu já entro num espírito diferente. Não sei se vocês perceberam, esses dias eu estava meio quieto, né? Mais piedoso, assim, mais fechado, porque a gente vive a liturgia. A liturgia de ontem não era para viver no algazarra, Natal, não, porque era o dia que estava celebrando a paixão do Senhor. Hoje não, a partir de hoje, tempo de dizer, assim como Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou por quê? Ressuscitou para que agora vivamos como ressuscitados, para que agora nós tenhamos uma certeza, irmãos e irmãs, nós não estamos só, Ele está contigo, Ele te toma pelas mãos, Ele tem cuidado de ti.
Nunca esqueça disso, que Jesus nunca nos abandona, mesmo às vezes que a gente acha que ele nos abandonou. Aquelas histórias, né, que também nos ajuda a pensar. Quando eu achei que estava caminhando sozinho, na verdade eram as marcas dos pés dele, porque ele estava carregando-me no colo. Então, que nós tenhamos essa certeza de fé, todos os momentos da nossa vida, ao acordar de manhã já pedir: Senhor, conduza-me, conduza o meu dia, conduza a minha família, conduza o meu trabalho, abençoa-me, Deus, eu preciso de Ti. Depois das suas orações que você tem o costume de fazer, mas pelo menos lembrar de manhã cedo, pedir a bênção de Deus. Nunca saia de casa sem pedir a proteção de Deus, sem traçar pelo menos o sinal da cruz sobre você. Os trabalhadores aqui, os agricultores, nunca saia de casa sem se benzer, no melhor tempo da palavra, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa-me, Senhor, proteja, livra-me, Senhor, de todo mal. Conduza-me, Senhor, nesse dia. Pai nosso, uma Ave Maria, à noite agradecer a Deus, porque, irmãos e irmãs, nós temos uma certeza: o Senhor está conosco e Ele tem cuidado de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.